Opa, shalom, irmãos, boa noite. Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach e do nosso Pai Criador Yahuwah. Hoje é para falar sobre um salmo muito conhecido por nós, um salmo que já virou praticamente uma palavra de refúgio, uma palavra de conforto e para muitos até uma declaração de amor do lado fundo, lá do íntimo do nosso coração, que é Salmos 23. Um salmo tão maravilhoso, um salmo tão rico, um salmo tão profundo, que às vezes a gente perde até as nuances de tão maravilhoso que ele é. Bem, hoje eu vou fazer uma leitura um pouquinho diferente desse salmo. Hoje eu vou explicar uma nuance que poucas pessoas percebem, mas que vai mudar completamente a sua perspectiva acerca desse salmo. E eu garanto, vai aumentar ainda mais a intimidade com o Criador quando você compreendê-lo. Eu vou pegar um pouquinho da pregação que eu fiz numa denominação aqui do lado de casa. Porque assim, eu prego numa denominação aqui do lado. Mas eu vou pegar o conceito básico, porque eu não lembro da pregação exatamente toda, porque foi sob influência do Espírito. Mas quem viu disse que ficou edificado. Então, eu espero que o mesmo sentimento que os que se foram edificados naquele dia seja transmitido para vocês. Mas antes de começar, eu vou fazer uma oração. Eu peço que nesse momento todos vocês fechem os seus olhos e digam: Pai, eu peço que nesse momento que todos aqueles que irão de ouvir a sua palavra neste momento sejam edificados, Pai. Que a palavra que sair de minha boca não sejam as minhas, Pai. Não seja o meu pensamento, não seja a minha construção de palavras. Seja a tua palavra, seja o teu pensamento, seja a tua edificação para a tua igreja, Pai. Não, eu estou aqui apenas para ser um instrumento, para ser usado para pregar a verdade, não para ser o dono dela, Pai. E eu oro que todos aqueles que hão de ouvir esta palavra sejam edificados, sejam purificados, Pai. E tenham mais intimidade com o Senhor. Porque é isso que nós buscamos, Pai. Buscar conhecê-lo cada vez mais. E buscar a sua face todos os dias. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Bom, vamos começar a leitura. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes e leva-me junto às águas, como está escrito? Sobre as águas de descanso, mas o termo mais correto é águas turbulentas. E isso tem um motivo, que eu vou falar depois. Refrigera-me a minha alma. Guia-me pelas varedas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim seja. Bem, irmãos, o que eu quis trazer? Eu sei que a primeira vez que muitas pessoas leem essa passagem parece uma declaração de amor, e não deixa de ser. Mas tem uma coisa nessa passagem que muitas vezes, às vezes a gente deixa passar, porque são tantas passagens que falam desse tema, que às vezes a gente não percebe que esse é o salmo que mais simplifica e mais aprofunda o nosso relacionamento com o Pai como nosso único e grande pastor. E por que eu digo isso? Porque eu não sei se a maioria aqui deve saber, mas o que é um pastor? Lá em Israel existia, o pastor era um homem que cuidava de ovelhas, é como se fosse um fazendeiro, digamos assim. Um fazendeiro que cuida do galinheiro, do curral de cavalos, enfim. Ele tinha essa função de cuidar das ovelhas. E por que é importante a gente entender o que são as ovelhas? Até para a gente entender a nossa relação com o próprio Pai. As ovelhas são animais extremamente sensíveis e são extremamente dependentes do seu pastor. Tanto que
só para vocês terem uma noção, elas são tão dependentes do homem que quando a lã, vocês sabiam, a lã da ovelha às vezes precisa ser cortada pelo próprio homem, porque às vezes ela fica muito grande, ela fica tão grande, que a ovelha não consegue se locomover. Mas não é esse traço da ovelha que eu quero falar aqui. O traço da ovelha que eu quero falar aqui está diretamente relacionada ao versículo 2, que é esse aqui, ó. Leva-me junto às águas de descanso, ou, na tradução mais correta, é guia-me sobre águas tranquilas. Essa escolha de palavras, irmãos, não foi à toa e revela a profundidade dessa passagem. Por que eu digo isso? Porque uma das características das ovelhas é que, além delas serem extremamente dependentes, elas são extremamente medrosas. Mas é medrosas mesmo. Tanto que elas não bebem água se a correnteza do rio estiver muito turbulenta. Se a correnteza estiver muito forte, as ovelhas elas morrem de sede, mas elas não bebem dessa água. Olha isso, irmãos. Olha a riqueza dessa palavra. O que Davi está declarando aqui? Que sem o Criador, ele morre. Então, quando a gente declara que o Criador, o Senhor é nosso pastor, estamos dizendo com o nosso coração que sem ele, nós vamos morrer. E ao invés de morrermos de sede, nós morremos no pecado, nos nossos delitos e pecados. Porque sem o Criador, vivificando o nosso espírito, a gente estaria mortos em nossos delitos e pecados, como o próprio Paulo vai dizer na carta aos Efésios, estando vós mortos em delitos e pecados. Gente, é uma palavra que às vezes a gente fica tão emocionado, a gente às vezes fica tão cheio, transbordando tanta graça e o amor do Criador, que às vezes a gente até esquece dessa nuance da dependência dele. Porque é por isso que nós somos chamados de ovelhas, porque nós somos totalmente dependentes do nosso grande pastor, que é o Messias, Yahushua HaMashiach. Sem ele, nós vamos morrer de sede. E ao invés de morrermos de sede da água física, nós vamos morrer de sede da água viva, que é a palavra da verdade, a palavra da revelação, a palavra que traz vida, a palavra que vivifica o nosso espírito, através da pregação da palavra, da verdade, que é o Messias, a nossa Torá viva, o único perfeito que andou entre nós. Aquele que disse que não há amor maior que este, aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele deu a vida por nós, porque nós somos os amigos dele. Nós somos pai, mãe, irmão, irmã do Messias, como ele mesmo declarou. E é muito interessante também que ele diz aqui, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Por que o cajado? Porque para conduzir as ovelhas, o pastor, ele conduzia elas com um cajado. Uma espécie de cajado, que tipo aquele cajado que Moisés usou para transformar o Rio Jordão em sangue. É esse aqui. Eu não lembro se foi o Rio Jordão, tá? Se não foi, me perdoem. Mas assim, o que ele está declarando também que o cajado, a correção, não é para a nossa ira, não é para o nosso mal, mas é para a nossa consolação. A correção da palavra é para a nossa edificação, para que nós nos protegemos do pecado, das injustiças, das iniquidades, dos inimigos, como no próprio versículo 5, ele vai dizer aqui, ó: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, a correção da palavra é até para a gente não nos perdermos nas palavras dos nossos adversários, não nos deixarmos influenciar pelas palavras dos nossos adversários, como também Davi vai falar no primeiro salmo, que vou até abrir aqui rapidinho, eu já volto a falar desse salmo aqui. Eu gosto de falar as palavras direitinho. Aqui, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Yahuwah, e na sua lei medita dia e noite.
Então, quando Davi fala do cajado, qual é o cajado que o Criador usa conosco? A lei, a palavra, o Messias. Porque ele é o nosso grande mestre, ele é quem corrige a gente. Então, irmãos, a grande exortação e a grande mensagem que eu passo é: quando vocês forem ler esse versículo, quando vocês forem ler essa passagem, com o coração aberto, vocês vão dizer: Pai, o Senhor é meu pastor. Você é aquele que me guia pelo caminho da verdade. Porque assim como uma ovelha que morre de sede quando não encontra águas tranquilas para beber, assim somos nós sem a sua palavra. Assim somos ovelhas que morrem de sede da sua palavra, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Porque sem a sua presença, sem o seu amor, sem a sua misericórdia, nós morremos. Porque nós não merecemos esse amor, não merecemos esse cuidado que um pastor tem pelas suas ovelhas. Por isso que nós declaramos: nós somos ovelhas em nossa pequenez perante você, Pai. E aí, gente, eu não sei nem como finalizar isso. Eu só quero agradecer, de verdade. E eu espero que essa palavra edifique vocês, meus irmãos. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima.